atuo bastante tempo em perícia computacional, tá? Tempos atrás, eu tinha uma perícia por mês, na média. Até começar esse ano, onde eu comecei a fazer uma perícia por semana. E laudo é uma coisa bem peculiar. São dezenas de páginas que você deve produzir. Então, se em algum momento da vida vocês forem nomeados peritos, ou mesmo chamados como assistentes técnicos, primeiro, quem falou na vida que não precisava aprender português, você podia entrar na área de exatas e não precisaria mais escrever na vida, estava mentindo. Deslavadamente. Por quê? Um laudo serve para você escrever algo em bom tom, em bom português, para alguém que seja leigo em tecnologia. E para isso, você deve escrever tudo aos mínimos detalhes. De tal forma que possa ser compreendido por algo que não entende tecniquez, para que você gere algo chamado materialidade. Se você souber essa fórmula muito simples, você pode se tornar um bom perito, nomeado pelo juiz, ou um bom assistente técnico. E eu já digo logo de cara, seja assistente técnico porque você tem certeza quando você vai ser pago. Perito judicial, só Deus sabe. Pode ocorrer alguma situação, um desfortuito, um infortuito, desculpa, de tal forma que vocês não recebam. Entretanto, vocês querem se tornar profissionais dessa área, saibam muito bem sistemas operacionais, aplicações e rede. Se vocês souberem explicar muito bem o que aconteceu numa máquina, vocês são capazes de dizer se ocorreu um ilícito ou não dentro do meio informático. E graças a Deus eu falo, hoje, forense computacional, o que demanda mais? Perícia em smartphone. Sabe por quê? Vocês vivem com smartphone. Me diga um aqui na sala que não tem um smartphone consigo, ou que não utiliza um smartphone. Um computador é menos provável. Então, se você imaginar uma situação como essa, inclusive o Tupi estava falando sobre isso, que o Google consegue saber suas localizações, uma série de coisas mais, se eu vier executar poucos softwares aqui, eu vou saber o que navegaram na internet, deixar de navegar, o que acessou, o que foi aberto ou deixou de ser aberto. E eu não preciso ser Google para isso. Existem ferramentas que vão revelar o que estava na máquina. Não sei se é pior ou melhor, essas ferramentas são gratuitas. É isso que talvez seja mais espantoso. Mas eu não quero que vocês sejam profissionais de tal forma que somente saibam executar uma série de coisas e não saibam explicar em bom português o que aconteceu ou deixou de acontecer, que é a questão do contexto. Então, hoje, eu devo explicar rapidamente para vocês, em geral eu fico em pé, então, mas tudo bem, estou no microfone aqui, eu ficar sentadinho, comportado, porque eu adoro ficar andando de um lado para o outro e tal. E até como o Victor Hugo está lá fora, né? Já me apresentou, tal, etc. Eu trabalhei muito tempo em instituições financeiras, trabalhei muito tempo, ainda sou da área acadêmica, hoje eu sou coordenador do MBA em Cibersegurança na FIAP, ministro aulas a todo momento, toda vez que a imprensa fala de desgraça, eu falo sobre esse assunto, porque eu não falo na mídia quando não tem desgraça, porque se não tiver isso não vende, né? Então eu tenho que falar de desgraça e graças a Deus, enquanto tiver desgraça eu tenho trabalho. Vocês têm que imaginar que isto é um excelente ponto positivo para vocês. Quando o ser humano se tornar aquele anjo que não vem acontecer mais nada na vida, aí eu viro apresentador de stand-up. Eu já sou barítono, né? Não sei, vocês viram voz mais grave, adoro karaokê, então eu viro apresentador de stand-up, acabou. E aí a gente fala o seguinte, bom, considerando então que essa área é interessante, onde a perícia se encaixa? A perícia se encaixa em duas situações. Quando eu tenho dúvidas sobre o que vai acontecer, que nós chamamos aqui de perícia preventiva. Quem nunca chegou a desconfiar se um funcionário da sua empresa está fazendo alguma coisa errada? Não falo da empresa de vocês, mas falo de alguma coisa que esteja relacionado a um assunto que vocês gostariam de ter uma resposta. Então, se viermos a considerar isso, é claro, eu não estou estimulando de qualquer maneira que vocês queiram saber o que suas esposas e seus maridos estejam fazendo. Isso não é uma perícia preventiva, isso é uma bisbilhotagem, que aí, nesse caso, existem algumas restrições que vocês não podem aí realmente ficar a devassar a vida dos outros. Mas, se eu sou um empresário e eu tenho dúvidas se alguém da minha empresa está provocando uma ação fraudulenta, porque simplesmente está tendo uma redução de caixa, de valor financeiro, eu vou contratar um profissional que conheça bem sobre perícia para me falar o que aconteceu comigo no verão passado. Então, se isso vier a acontecer, fala assim, mas o computador guarda uma informação por quanto tempo? Olha, enquanto o dado não for sobrescrito, o dado não será eliminado. Mas eu formatei a máquina, eu estou protegido? Não, porque eu tenho várias ferramentas que vão recuperar dados mesmo que o dispositivo tiver formatado. E vocês usam smartphone, né, direto? Vocês trocam o smartphone de tempos em tempos?
Só quando o dinheiro permite, né? Porque vocês fazem aquelas prestações a 12 vezes, 24 vezes, etc. Tal, nas Casas Bahia ou qualquer casas do gênero, não querendo fazer qualquer alusão a qualquer propaganda, mas vocês trocam de smartphone de vez em quando, certo? O que você faz com o smartphone antigo? Fica com ele. Ficar consigo é uma excelente estratégia, mas quem já doou o celular antigo? Quando você doou o celular antigo, você fez alguma coisa para eliminar a informação? Não? Nem restaurou de fábrica, assim, então? Vai para sua sobrinha. Que ela não queira extorquir a tia, tudo bem. Mas vamos imaginar o seguinte, quando eu apago um dado, ou quando eu formato um dispositivo, na verdade eu não estou eliminando a informação lá dentro. Nossa, mas eu pensei que eu apagasse tudo na minha vida. Não, você não está apagando. E se eu tiver um software capaz de recuperar os dados que estão lá dentro, eu serei capaz de identificar tudo que você fez ou deixou de fazer, inclusive as suas fotos, suas selfies, suas nudes. Claro, são pessoas aí que com certeza são amigos seus, vocês não fazem isso. Mas se isso vier a acontecer, e aí como diria o próprio Tupi que falou ainda há pouco, ele não existe uma coisa. Além do Google saber a sua localização e a Apple saber a sua localização, ela também tem todas as suas fotos, tá? Tem todas as suas fotos, todas as suas nudes. Vocês nunca pensaram nisso, né? Mas alguém sabe. Imagina se alguém quisesse extorquí-los, né? Não precisa muito. Basta adivinhar a sua senha no Google ou no iCloud. Aí é uma questão de hacking, de ataque. Mas isso ainda vou falar mais tarde sobre segurança de informação. Mas vamos considerar de novo a questão do celular, do smartphone. Realmente, ficar consigo o smartphone é uma boa ideia. Mas talvez destruí-lo fisicamente seja a melhor ideia ainda. Desde que você destrua de fato aquela memoriazinha que contém o seu dado mantido lá dentro. Pô, mas eu estou fazendo uma coisa que realmente... Será que eu preciso mesmo? Depende. Se você não tiver nada para esconder, não tem problema. A questão é uma reflexão. Você tem alguma coisa que você não gostaria que os outros soubessem? Que você não colocou na rede social? Que você só usou um aplicativo qualquer para compartilhar o conteúdo? Uma investigação preventiva visa exatamente periciar dispositivos de tal forma que sejam autorizados, é claro, em geral no âmbito corporativo, que eu consiga saber e responder. Eu tenho um criminoso dentro da minha instituição, dentro da minha empresa ou não? E eu quero saber, alguém está usando alguma informação de projeto, uma marca, indevidamente? Muitos de vocês são advogados, né? Vocês usam certificado digital? Eu espero que vocês não coloquem no verso do certificado digital a senha. E eu também espero que essa senha não seja 1, 2, 3, 4, porque em geral é padrão, e falaram em algum momento da vida que não era para trocar. Mas tudo bem, depois eu vou falar sobre isso. Caso ocorra desgraça, aí eu tenho que realmente trabalhar com leite derramado e perícia tudo para ontem. Então, hora ou outra estou fazendo perícia, semana que vem estou viajando para uma outra cidade, uma outra capital aqui, para fazer uma preservação de smartphone, etc. e tal. E aí, qual a primeira colaboração que eu acho importante? Quesito. Quando vocês estão no processo, o que faz ganhar ou perder processo? Na minha pequena visão, pouca visão, é uma boa estratégia e a aquisitação irá formar talvez a convicção e, dependendo da aquisitação, você pode ganhar ou perder processo. É estratégia. Hoje, eu não quero um profissional de informática que simplesmente só pericie e traga o dado. Eu quero saber se ele é capaz de fazer uma atividade de tal forma que ele seja conveniente para o meu cliente a gerar uma convicção com base nas evidências existentes ou ausentes, sejam elas prejudicadas ou não. Então, de alguma maneira ou outra, de vez em quando o pessoal para na rua assim, você não tem uma formação jurídica? Não, eu tenho mestrado em forense. Mas o pessoal pergunta se eu sou advogado, porque talvez pelo linguajar, essas coisas e tal. Eu falei, não sou advogado. Nem terno eu uso, para não confundir. E não é que dia de casual day, tá? Eu já usei muito terno no passado, tá? Nada contra também em relação à área de advocacia. Eu, se fosse advogado, seria tributarista, provavelmente para ganhar dinheiro. Nunca seria da área civil, tão pouco da área de vara de família e muito menos de alimentos, tá? Nada contra, mas eu acho que isso é muito penoso. Se alguém tiver interesse de entrar nessa área, você entre por paixão, não pelo dinheiro. Então, quando nós falamos de investigação, eu hoje trabalho com... Inclusive, dificilmente eu gosto de escolher uma investigação que tenha cunho passional. Se as pessoas perguntam para mim, você é capaz de periciar e identificar uma coisa que aconteceu no celular? De recuperar um dado do celular? Sim, mas só se o telefone for seu. Aí, veja bem, o telefone não é meu. É da minha esposa ou do meu marido. Eu preciso muito da sua ajuda, eu pago quanto você quiser. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de legalidade. Se você vier a trabalhar nessa área, vai ao segundo ponto super importante. Pense de uma maneira ética.
Evite trabalhar somente pensando no dinheiro. Eu já tenho 46 anos, então, no começo você pode falar assim, eu preciso de dinheiro e tal, etc. Em algum momento da vida você vai perceber o seguinte, que a vida não é só dinheiro. São vários outros valores na vida que são mais importantes. Principalmente as pessoas à sua volta, a saúde. São valores super importantes que mais cedo ou mais tarde vocês vão descobrir que seja importante. Mas se vocês são novos, com certeza vai ser dinheiro, carro, comprar uma casa, etc. e tal. PI, propriedade intelectual, isso é maravilhoso, isso é delicioso, isso é muito gostoso. Que vai desde software pirata a alguma outra coisa que seja de sua propriedade, apesar de ser ou não registrado pelo INPI, nós estamos falando então de algo que seja feito numa empresa e que ela identifique como propriedade. Nós podemos usar isso como perícia, fraudes corporativas, etc. e tal. O que talvez vocês não saibam é que todo processo investigativo tem uma norma. Isso se chama ISO 27037. Conste aqui que todo processo pericial, no ponto de vista de preservação, ela segue uma norma, e se vocês a utilizarem, com certeza vocês ganham uma credibilidade absurda. O que acontece? Qual a maioria das investigações que eu, em geral, sou envolvido? Elas estão atreladas, primeiro, à fraude corporativa ou suspeita de fraude corporativa. Ou ameaças envolvendo correio eletrônico, quando você quer identificar a autoria. Ou, por exemplo, identificar algo no Facebook, ou demais outras redes sociais. O WhatsApp, por exemplo, já informa que realmente eles não têm dados. Uma vez eu cheguei a conversar até com o pessoal do WhatsApp, que eles queriam saber a minha opinião sobre algumas coisas. Talvez eu tenha dito algumas coisas que eles também não acharam que o Brazuca aqui soubesse, né? Porque eles acham que norte-americano acha que brasileiro é tudo meio tupiniquim de vez em quando, né? Não, mas tem brasileiros muito bons nessa área, graças a Deus, vários colegas que são muito bons, tanto da área técnica quanto da área jurídica. E aí nós falamos, hoje nós somos capazes de fazer muitas coisas, nós somos extremamente criativos, pro bem e pro mal. Para você ter uma ideia, muitas técnicas hoje utilizadas do ponto de vista criminal, técnicas de fraudes, entre outras, são feitas aqui no Brasil e depois exportadas no exterior. Só o brasileiro para inventar banana de dinamite para explodir caixa eletrônico. Isso surgiu no Brasil, isso é tecnologia brasileira. É só grupo brasileiro criminoso que vai lá no estrangeiro, em país aí perto do Brasil, para roubar a empresa de guarda de valores. Então, assim, nossa, mas isso não é orgulho nacional, infelizmente. Mas, graças a Deus, nós somos hoje capazes de dizer o brasileiro ele é bom, tanto para o bem quanto para o mal. Graças ao quê? Ao jogo de cintura que nós temos do ponto de vista de conhecimento como um todo. Em termos periciais, depois eu posso tirar uma série de dúvidas para vocês, senão não dá para falar sobre depois segurança. Algumas ferramentas super simples que vocês podem usar em casa, são gratuitas e elas não vão cobrar muito de vocês. Quer analisar se de repente o seu pendrive, o seu computador tem alguma informação lá dentro? Você quer encontrar aquela pasta perdida que vocês talvez nunca tenham encontrado mais? E aquelas fotos de viagem que você se descabelou, porque talvez você não voltasse para aquele país novamente? A solução está em FTK Imager. É um software gratuito, fácil de mexer, tal, etc. Mas não faça bobeira se você não souber mexer. Senão você pode perder mais informações do que você deveria. Use com moderação. Claro, a gente não recomenda utilizar em outros computadores que não sejam seu, porque isso pode gerar efeitos colaterais. Isso inclui dores de cabeça e quaisquer outras coisas parecidas aí que não sejam agradáveis. Bom, indo para o próximo programa, que talvez vocês ainda se divirtam, é o Last Active View. Esse é um software disponível no site chamado Nearsoft, e eu diria que ele é um software do tipo, eu sei que você fez no verão passado. Todos os arquivos que vocês abriram, pastas que vocês acessaram no computador, ou qualquer outra coisa, vocês irão descobrir facilmente, digitando o aplicativo e executando. Desde quando ele recupera? Desde a última formatação. Claro, mais uma vez, recomendo vocês utilizarem somente isso no seu computador pessoal, porque a utilização disso em qualquer outro computador pode gerar efeitos colaterais, incluindo dor de cabeça, dor de barriga e quaisquer outras coisas parecidas. Procure seu médico regularmente. Chrome History View. Você quer saber o que as pessoas navegaram usando o seu navegador? Cuidado também se vocês quiserem dar uma olhada na vida dos seus filhos, tá? Vai a moderação também e não mostre para os seus pais. Então, se vocês quiserem saber quem navegou, deixou de navegar, para onde você foi, para onde deixou de ir, usem isso com cuidado, tá, pessoal? Porque eu sei que a curiosidade matou o gato. E a ignorância, de vez em quando, é uma bênção. Saibam que isso existe. Usem somente para fins educacionais, se possível. Não estou querendo que vocês cometam qualquer ato ilícito, tá? Por favor, porque eu depois não defendo alguém que tenha
licitamente ter feito coisa errada. Eu recomendo outros colegas da área de assistência técnica, etc. E tal. Aliás, uma coisa fica clara, tá? No processo também pericial. Eu evito pegar quaisquer casos que eu entenda que a parte que está me chamando quer utilizar os meus conhecimentos para poder sair bem numa situação de ilícito consumado, onde a pessoa realmente é réu confesso sobre um assunto qualquer. Não pego esses casos. Mas isso é uma questão de posição pessoal. Querem periciar telefones celulares? Esse, infelizmente, não é um software gratuito. É um software que eu utilizo. Ele é equivalente a outros programas de computador utilizados para poder fazer realmente dados, extrações de telefones celulares. Esse aqui é apenas uma tela ilustrativa, não são dados reais. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar a apresentação para vocês. Depois eu passo o e-mail para vocês. Esse é um software russo, que extrai, por exemplo, dados de contatos, dados de comunicação, com quem você se relaciona, que programas você utiliza, comunicações armazenadas e até conteúdos apagados. Eu diria que esse é um dos melhores softwares que hoje eu utilizo em termos de correlacionamento de informações quando eu quero periciar o smartphone, já que você anda com ele para cima e para baixo, e todas as localizações registradas, incluindo em aplicativos como, por exemplo, o Waze, entre outros, ele também armazena, identificando para onde você foi, para onde você deixou de ir e outras coisas parecidas. Depois eu posso tirar dúvidas sobre essas questões aí. Eu tenho um parente que eu gostaria de tirar uma dúvida, eu tenho um conhecido. Sempre surge isso, tá? Como quero me proteger? Eu acho que vão dois viés. Nossa, 5 minutos? Não, vou falar rapidamente sobre algumas coisas de segurança. Sabendo que a perícia pode fazer tudo isso, vocês também têm que levar a reflexão do seguinte: o que eu devo fazer para me proteger? Então, de uma maneira muito rápida, alguns de vocês têm escritório de advocacia. Vocês já pensaram como vocês protegem adequadamente as informações dos seus clientes? Como vocês protegem os dados de um processo? Em que computadores, ou smartphones, ou dispositivos as informações ficam armazenadas? Será que eu utilizo o serviço de nuvem? O serviço de nuvem não é um bicho-papão, tá? Diga-se de passagem. O que é bicho-papão é você definir um usuário e senha muito fraco, que talvez você compartilhe, ou seja, muito de fácil dedução. Se você tem uma senha 1234, meu escritório de advocacia, alguma coisa assim, ou o seu nome de escritório de advocacia 123 já é um grande problema. Repense isso. Entre outras coisas, eu trabalho muito com a questão de diagnóstico de segurança. É a questão preventiva. A forense é quando você já tem o leite derramado. Então, o objetivo em segurança é, primeiro, tratar desses 3 pontos. Saber como você está, e eu quero passar rapidamente algumas coisas que talvez vocês tenham que pensar do ponto de vista de segurança do seu ambiente. Você pode ter fragilidades, seja tanto de processos quanto de invasão. Existem muitos os senhores aqui presentes que talvez tenham sites na internet. Será que o seu site pode ser invadido? Talvez até não tenha dado lá dentro, mas se o seu site for pichado, a sua credibilidade vai junto? A senha da sua rede social é uma senha de fácil dedução? Porque alguém pode postar alguma coisa no seu nome e a sua credibilidade vai junto também. Eu falo que é uma questão preventiva. Depois, se vocês quiserem tirar dúvidas de uma série de coisas, de boas práticas, fique depois à vontade até me passar um e-mail. É marcelo.lau, L-A-U, @datasecurity.com.br. Tá? Vocês podem escrever, às vezes eu demoro mais ou menos para escrever, mas eu respondo sempre. Uma vez que você tem identificado uma fragilidade, você tem que tomar uma ação de remediação. Por exemplo, qual é a preocupação que os senhores têm em manter advogados contratados, talvez como associados, onde no momento que eles saem, qual a garantia de vocês que ele mantenha sob sigilo ou a guarda segura de processos que estão em sua posse? Tudo bem, você pode ter várias alternativas. Uma delas é colocar um velho e fazer uma promessa para a Aparecida do Norte, ou independente de qualquer religião, fazer alguma promessa. Mas isso não é garantia. Tem alguns instrumentos importantes para isso, como o Non-Disclosure Agreement e quaisquer outros instrumentos que vocês podem utilizar do ponto de vista legal. É uma coisa que também eu acho importante vocês considerarem, e a segurança de informação também ajuda. E a manutenção. Existe uma norma que trata disso. É a ISO 27001. A ISO 27001, só para vocês terem uma ideia, trata de algo chamado Sistema de Gestão de Segurança de Informação, também chamado de SGSI. É você manter documentos, processos, conscientização de pessoas. Não adianta ter segurança se elas não sabem como se portar de uma maneira segura, já que muitos, quando vão almoçar, deixam os crachás sobre a mesa. E isso, por si só, já é algo inseguro em muitos momentos. Quando vocês entregam um crachá para alguém, crachá não, seu cartão de visita, que tipo de informações que dentro do seu crachá, se eu procurar por Google, eu vou encontrar dados sobre você pela internet que talvez vocês nunca gostariam de estivessem expostos. Se vocês nunca fizeram isso, faça quando vocês forem para casa. Coloque seu nome, seu e-mail, e
Veja o que aparece na internet. Se aparecer coisa demais, repense. E aí, mais atualmente, nós estamos falando de ransomware, sequestro de dados. Será que... Eu pude falar sobre várias coisas de segurança, mas depois que surgiu lá o WannaCry, que foi um grande ransomware que realmente atingiu empresas do mundo inteiro, empresas espanholas, entre outros, inclusive aqui no Brasil, o Brasil foi um dos 10 países mais afetados pelo sequestro de dados. É um ataque hoje perpetrado por criminosos que visam solicitar dinheiro ou qualquer outra vantagem em função de indisponibilizar acesso ao seu computador, em geral utilizando criptografia. Então, no caso é a solicitação de resgate mediante pagamento. Normalmente se utiliza uma criptomoeda, ou seja, lê-se Bitcoin. Mas Bitcoin não é apenas a única criptomoeda. Para vocês terem uma ideia, são mais de 700 criptomoedas diferentes. E tem gente que pede crédito no Google, tem gente que pede crédito para telefone celular, tem gente que pede crédito na Amazon. Então, não é só Bitcoin que está sendo hoje exigido como valor de resgate, e pagamento não garante realmente restituição da sua informação. O que mais assusta é que hoje tem gente sequestrando não só computador e dados de computador. Tem gente já sequestrando dispositivos de IoT, como aconteceu recentemente num hotel muito famoso, romântico, etc. e tal, onde os hóspedes, por exemplo, não conseguiam entrar nos seus quartos. Então, você imagina uma diária que custe uns 700 e tralala libras, um hotel romântico, tudo bonitinho, tal, você com a sua mulher, consegue entrar no quarto? Não, por quê? Porque alguém sequestrou o seu dado. O que você vai dizer? Não sei, isso não tem preço. Tampouco palavras. Mas, de qualquer forma, a nossa preocupação hoje não é só sequestro de dados. Imagine se alguém disponibiliza um sistema fabril, produtivo, um sistema de navegação aeronáutica, um sistema de controle de tráfego aéreo, trânsito, sistemas financeiros. A nossa preocupação é um pouco maior hoje em dia. Vocês estão vendo essas ilustrações? Porque hoje já tem gente sequestrando smartwatch. Então, você quer ficar seguro? Use relógio de ponteiro. Ainda ajuda bastante. Imagina, eu sequestrei o seu smartwatch. Se você não pagar tal valor, eu não devolvo acesso ao seu smartwatch. Aí você comprou aquele smartwatch pagando uns R$2.000, etc. e tal. Pois é, você pode ter que jogar fora porque você não pagou o resgate. Ou o criminoso foi mau o suficiente de não te passar a senha. Normalmente, ainda o criminoso, aqui no Brasil, ainda está sendo honesto. Como assim criminoso honesto? Em geral, se você paga, ele devolve o acesso. Tá? Então, ainda existe... Isso, dos males menores. Existe um código de ética ainda aqui no Brasil. Mesmo que seja criminoso. Então, já tem gente sequestrando smartphone, tem gente sequestrando dados de computadores, servidores. Agora, a questão é a seguinte. Já vi empresas muito pequenas fecharem porque simplesmente sequestraram os dados de uma máquina onde lá tinha todos os negócios dela. Ah, mas o backup ajuda, sim. Desde que não esteja conectado na máquina comprometido pelo software de sequestro de dados, porque aí vai junto o seu backup. Nossa, então o backup tem que ficar fora, desconectado? Preferencialmente, isso ajuda. O ransomware normalmente ocorre, atualmente, por invasão de máquina. Como que isso acontece? Ou por e-mail, ou por navegação em sites. Pasmem, tá? Existem muitos softwares maliciosos que, pelo simples entrar numa página, infectará o seu computador. Tem muito arquivo enviado como anexo que pode infectar a sua máquina. E eu digo que a minha preferência é a infecção por PDF. Porque você não acredita que aquilo seja malicioso, você clica e quando você percebe já foi. Então existem algumas técnicas muito curiosas. Eu ensino, entre outras técnicas, no meu escritório Ethical Hacking. Eu estava ministrando a semana inteira Ethical Hacking no meu escritório, para fins defensivos para ambientes corporativos. Mas as mesmas técnicas utilizadas para o bem também são utilizadas para o mal. E você tem que entender o que o mal está utilizando para isso, para vocês poderem se proteger. Aí a questão é, quem que vai poder me ajudar? Acho que, em primeiro lugar, vocês têm que saber como criar, como criar mecanismos mínimos para se proteger em relação a essas vulnerabilidades e tal. A primeira delas é, como a maioria delas vem por correio eletrônico, tenha pelo menos um antivírus e um anti-spam. Nem que seja gratuito. O anti-spam, ele serve para você não receber spam. Tudo bem, o anti-spam é ruim quando você deixa de receber mensagem legítima. Mais do que isso, quem aqui aplica correção nas suas máquinas? Atualizações. E outro ponto, você atualiza a sua Smart TV? Porque se você tiver Smart TV e não atualizar, ela pode ser vítima de um ataque e alguém pode indisponibilizar a sua TV naquele momento que você está assistindo aquele jogo do Brasileirão, final de campeonato, porque usou um pay-per-view, e você pode ficar sem TV.
Porque aquilo tem um Linux dentro e pode ser vulnerável. Então, atualizem. Com certeza. Apple TV e quaisquer outros. Sim. Vou dar um exemplo até pior. Quantos de vocês têm dispositivos inteligentes na sua casa? Hoje tem pessoas, por exemplo, utilizando lâmpadas inteligentes. Oi? Geladeira inteligente. Imagina alguém desligando a sua geladeira de tal forma que a pessoa queira estragar a sua picanha e ainda esquentar a sua cerveja. Isso é pessoal já. Ou, por que não, utilizar o dado de cartão de crédito que está contido na geladeira, que seria utilizado para fazer uma compra, para cometer fraude. Lembre-se, PlayStation Network, quando ela foi atacada pela primeira vez, o objetivo não era só em disponibilizar, era pegar dados de cartão de crédito dos seus players. Hoje tem muito gamer. Talvez vocês jovens aí sejam gamers. Não sei se consumistas de itens de jogos, mas hoje a área de games é uma das mais interessantes do ponto de vista de fraude. Por quê? Lá gira dinheiro. Proteção humana, como que eu faço? Já apareceu o Tiranossauro Rex, né? Mas eu diria o seguinte, seria ótimo ter o usuário também Tiranossauro Rex. Como assim? Aquele com cabeção com bracinho pequeno, que não consegue fazer nada. Eu vou finalizar em breve. Processos também. Você tem que ter uma política de segurança para que você realmente tenha as regras do que você pode ou não fazer do ponto de vista corporativo. E aí, como eu já tinha falado para vocês, faça backup das coisas. Mas aí eu recomendo, quem tem um não tem nenhum. Pelo menos 2 backups. Em locais diferentes. Porque se um lugar pegar fogo, se você tiver Murphy mais Nero, como assim? Murphy é aquele cara, Lady Murphy, né? E Nero é aquele cara que pôs fogo em Roma. Então coloque em lugares diferentes, porque se você vier a perder o backup e você só tem aquela máquina naquele ambiente, já era. Evite abrir mensagens eletrônicas também de pessoas desconhecidas. Ou, se for aquela pessoa conhecida, com aquele tema muito estranho. Anexos, links, qualquer outras coisas. Isso é recomendação básica para todos vocês. Ao receber mensagem de e-mail, comunicador instantâneo, SMS, toma cuidado, desconfie. Eu sei que vocês já ganharam várias vezes casas, carros, entre outras coisas parecidas. Vocês são pobres porque vocês querem. Então, se vocês acreditarem em tudo, com certeza vocês serão excelentes vítimas de fraude. E atualize seus sistemas quanto à questão de segurança de informação. Mas vamos voltar à questão do certificado digital. Vocês não trocam as suas senhas, né, em relação ao certificado digital. Mas existe uma coisa pior. Você não tem um contador? O contador tem o seu certificado digital? O contador tem a sua senha e o seu certificado digital? Para que eu vou atacar vocês? Eu vou atacar o contador, que pode ser mais interessante. Ele tem um monte de certificado digital, muito mais que você. Pense nisso. Além disso, evite abrir a sua empresa para alguém fazer manutenção remota na sua empresa, porque alguém pode acessar durante o dia e durante a noite. Abra somente quando for necessário. Oriente os clientes também a questão de segurança, porque ele pode vir a vazar dados. E por que não? Em caso de problemas, não chame o Chapolin Colorado, chame alguém que sabe resolver o problema. Porque se vocês executarem alguma coisa indevida numa máquina, vocês podem ter a péssima surpresa de vocês ainda estragarem mais algo que vocês poderiam proteger. E se tiverem dúvidas, fique à vontade em acessar o site da minha empresa, porque inclusive tem uns trabalhos acadêmicos. Porque eu sou orientador de TCC, entre outros, tá? Então tem muito trabalho acadêmico que vocês podem acessar, ler, entre outras coisas parecidas. E fico mega grato aí pelo convite, pela oportunidade, e desculpa por ter passado aí alguns minutinhos, tal, do tempo regulamentar. E estou aqui aberto a perguntas e à mesa.